Glória a Deus, o segundo vídeo para a honra e glória do Senhor, falando da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Amém? Aleluias. E aqui Maria, ela vai louvar a Deus. Olha a alegria desta mulher. Ela diz aqui em Lucas capítulo 1, versículo 46, o cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aleluias. Porque me fez grandes coisa o poderoso santo e seu nome. Poderoso santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou o soberbo, dissipou o soberbo no pensamento de seu coração. Depois dos tronos, os poderosos, e levou os humildes. E elevou aos humildes. Ou seja, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Ou seja, exaltou os humildes. Então aqui, só tem aqui. Maria aqui está dizendo o quê? Que o Senhor, ele escolheu quem? Uma jovem humilde. O Senhor lembrou de uma jovem cujo morava numa cidadezinha desprezada, chamada Nazaré. Então o Senhor Deus, ela se alegra porque o Senhor Deus, ele não escolheu uma mulher lá do palácio de Jerusalém, uma princesa, uma rainha. O Senhor escolheu uma jovem de uma cidadezinha humilde chamado Nazaré, numa região chamada Galileia, aonde reis desprezavam e os próprios judeus desprezavam. Dá para entender o trabalhar de Deus? Dá para a gente compreender como Deus age? Não tem como, irmãos. Deus, ele é poderoso, Deus é maravilhoso. Então quando a gente conhece a história de Maria, como que Deus agiu na simplicidade, na humildade, e é o que se cumpriu. Deus escolhe uma mulher de uma cidadezinha pobre, cujo ninguém da classe alta dos judeus, qual os judeus jamais acreditaria que Deus escolheu uma mulher, uma virgem, para poder gerar um filho, o Messias, o Salvador, o escolhido, o ungido de Deus para salvar. Por isso que para eles é loucura até hoje, para a maioria dos judeus que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia vai dizer que Maria, ela se alegrou, porque ela diz: o Senhor lembrou de mim, de sua serva humilde, e mostrou que ele abate os poderosos, derruba dos tronos e eleva os humildes, seja, exalta os humildes. Por isso que a palavra de Jesus fala: Deus dá graça aos humildes e ele resiste aos soberbos e aos orgulhosos. E o maior exemplo é Maria. Maria é um exemplo para nós, como uma mulher, uma serva de Deus, que serviu ao Senhor, concebeu o Filho de Deus, foi escolhida por Deus para um grande propósito nessa terra, e ela cumpriu, e até ela deixar essa terra, ela foi serva fiel do Senhor, cujo ela sabia que a missão dela era cumprir o propósito de Deus, era dar luz ao Filho de Deus. E ela se guardou, ela não teve relação ali com José, independente, ela recebeu de bom grado. Ela, imagina, ela chegando para José e dizer que estava grávida, e como que é tremendo.
E José quis correr, quis fugir, porque ali era pecado de morte em Israel. Se soubesse que Maria engravidou fora de um relacionamento, de uma traição, mas não foi uma traição. Quando o anjo revela a José, ei, ela está concebendo o Filho de Deus. Foi o Espírito Santo que gerou no ventre dela pelo seu poder. Não foi uma relação como um homem e uma mulher, não. Foi o poder de Deus, o sobrenatural, que para Deus nada é impossível. Foi o que Isabel falou, que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Isabel, ela era uma senhora já de idade e era estéril, não podia gerar filhos. E o anjo veio até o esposo dela, Zacarias, e falou, tanto que ele duvidou e ficou a gestação inteira mudo, sem poder falar. Aqueles que duvidam do poder de Deus, irmão, por isso que estão aí pagando o preço. Então, para não fugir do assunto, Maria de Nazaré, da Galileia, uma jovem escolhida por Deus para gerar o seu filho que salvaria e vai salvar o mundo inteiro. Os que creem, os que acreditar. Por isso que é Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, porque a sua mãe veio ali. Nasceu na Judéia, na cidade de Belém, porque era para se cumprir as profecias, as escrituras, porque o Messias viria da descendência de Davi. Davi era da tribo de Judá, cujo a capital, a cidade de Davi, era Belém. Então tinha que se cumprir. Nasceu em Belém, mas ele morou e cresceu em Nazaré, na Galileia. Amém? Mas a mãe dele era de Nazaré, não era de Belém. Ele só nasceu em Belém, para se cumprir. Olha que interessante. Mas a mãe dele era de Nazaré. Por isso que ele era de Nazaré. Judeu porque nasceu na Judéia, em Belém. Isso que é interessante, a gente aprender sobre Maria, sobre a trajetória de Maria. E Maria, a Bíblia diz que Maria, depois que ela gera Jesus, que ela concede a luz a Jesus, ela se casa com José. E a partir daí ela gera mais filhos. Aí onde muitos falam, mas aí não tem como. A Bíblia é clara. E a Bíblia relata o nome dos irmãos de Jesus. Era parente, não. Aqui a Bíblia falou de Isabel, ela citou prima. A Bíblia ela fala prima, ela era prima. Então a Bíblia ela é bem clara, as escrituras você busca em todas as linguagens, do original, no grego, no hebraico, no aramaico. Eu tenho um dicionário que fala hebraico, aramaico, grego, e a tradução é a mesma. Não se diz primo, parente, irmãos. Irmãos, tem algumas versões, como Jesus fala para João, filho de Zebedeu, que era João e Tiago, filho de Zebedeu, qual era um dos discípulos que ele mais amava, que era João. Quando ele estava na cruz, que ele olhou para João e falou, esta é a tua mãe, e olha para Maria e diz, este é o teu filho. Ali não está dizendo que João era irmão de sangue, que João era filho de Maria de sangue. Ali está falando na consideração, no respeito, para que João cuidasse da sua mãe. Que Maria ali visse João como seu filho, porque era um discípulo muito chegado a Jesus. Para que João cuidasse da mãe de Jesus quando ele subisse. É isso. Mas ali a Bíblia diz que quando Jesus estava ali em Nazaré, curando, pregando, e ali aquele povo não creu, Jesus ele vai falar que quando aquele povo olhou, falou, esse não é o filho de Maria? Cujo o seu pai também é José, e os seus irmãos é José, Simão, Judas e Tiago. Então seja, filho de Maria, filho de José, e os seus irmãos são José, Simão ou Judas, Simão, Judas e Tiago. Falou, e a Bíblia vai falar no contexto que quando Paulo foi para Jerusalém e falou com Tiago, irmão do Senhor, cujo é o Tiago que está escrito na Epístola de Tiago.
antes de 1 Pedro. Ali é irmão de Jesus. E também Judas, depois de Epístola de João, que é o seu irmão também chamado Judas. Não Iscariote, mas Judas, irmão de Jesus. Então a Bíblia é bem clara. Maria, quando ela partiu para o céu, ela não era mais virgem. Virgem porque ela teve relação com José e gerou filhos e filhas. A Bíblia fala, não fala o nome das filhas, mas fala o nome dos filhos, é claro. Com aquela passagem, quando Jesus estava numa casa com seus discípulos e uma multidão, veio a sua mãe e os discípulos falaram: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos e as tuas irmãs estão aí fora, querendo falar contigo. E Jesus falou: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? São vós que está ouvindo a palavra de Deus e as praticando. Ali Jesus não desmereceu Maria. Ali Jesus está deixando bem claro que a missão dele era levar a missão qual Deus escolheu ele para fazer. Levar o evangelho, levar a salvação a toda a criatura, a todo o povo de Israel. E essa mensagem tinha que ser propagada. E ele falou que ele não poderia deixar aquela obra para poder atender a mãe dele e os irmãos deles naquela hora. Então a Bíblia é repleta de passagens ensinando que Maria, ela foi virgem até conceder, dar luz a Jesus. Depois disso, porque a pureza, a virgindade da mulher, a pureza da mulher é a virgindade, ela quando ela não tem relação nenhuma com o homem. Por isso que Deus escolheu ela virgem para poder gerar uma criança, para poder mostrar que Deus, pela pureza dela, por ela nunca ter relação, como ela mesmo falou para o anjo, como eu posso dar luz se eu nunca conheci nenhum homem? Aí o anjo falou: não, não vai ser de homem, vai ser do poder de Deus que vai gerar dentro do teu ventre. É tremendo. Essa é a verdadeira história real que a Bíblia nos ensina sobre Maria. E a Bíblia vai nos ensinar que Maria, gostaria de abrir em Atos, capítulo 1. O livro de Atos, capítulo 1. Aleluias. Versículo 13. Atos capítulo 1, versículo 13. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Esse aqui é o irmão de Jesus. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Olha quem era uma das mulheres. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: homens irmãos, convém que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Aqui já vai entrar em outro contexto, mas olha aqui, eu quero chamar a atenção no versículo 13 em diante. Aqui fala que subiram, que os discípulos subiram e se reuniram. Quem? Tiago, os discípulos e as mulheres, cujo um delas chamava Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos também se uniram em oração. E ali se cumpre o quê? Ali onde eles estavam se reunidos. Ali depois veio um Pentecoste. Ali veio
a escolha de outro discípulo no lugar de Judas Iscariote. Então o que a gente aprende com isso? Maria, ela perseverou até o fim. Maria, ela se unia com os outros discípulos, com os irmãos de Jesus, em oração, em clamor. Perseveraram também, porque ela reconheceu que Jesus era o Salvador dela também. Que Jesus era o Salvador de toda a humanidade. Então Jesus foi gerado por Maria. Jesus, ele foi e ele é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Não há outro além de Jesus. Jesus, ele é o único, ele é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus, ele é o único mediador entre o homem e Deus, está lá em Timóteo. Não há outro que pode levar eu e você à salvação se não for por meio de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Então a Bíblia diz que Jesus, ele que intercede. Ele que intercedia por cada um de nós. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus, ele passou por todo o sofrimento nessa terra e hoje ele vê que a gente somos fracos e nós precisamos de ajuda. Por isso que ele é o advogado fiel. É ele que intercede, é ele que vem para nos proteger. E Jesus, ele está com os olhos e com os ouvidos atentos a cada um de nós. E nós temos diretamente com ele esse acesso. Por isso, Maria também ela fez isso. Ela orava a Deus, ela clamava. Ela orava. Porque ela reconhece como cada um de nós, ela foi o maior papel de uma mulher nessa terra. Isso nós temos que reconhecer. E nós não temos que julgar Maria. Maria, quem é Maria? Qual Maria que você fala? A mãe de Jesus, ela teve um papel entre as mulheres mais especial nessa terra. A sua prima Isabel, que veio de uma descendência de sacerdotes, cujo seu marido era um sacerdote ali em Israel. Ela também veio da descendência de quem? De Arão, sacerdotal. E não foi ela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela foi sim escolhida para ser a mãe de João Batista. Deus escolheu Isabel pela sua humildade, pela sua santidade de servir a Deus e guardar a palavra de Deus, ser serva de Deus. Ela concebeu na sua velhice Estéria, mãe de João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Senhor, anunciando um arrependimento. E o batismo nas águas, não para lavar o corpo, mas para ter uma consciência renovada. E é onde mostra que o batismo é para quê? Para renovar o nosso entendimento, é remissão de pecados. E João batizou todos aqueles que já tinham entendimento. João não batizou criança, porque criança não tem conhecimento do que é pecado. O batismo, ele representa, está lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21, que o batismo que salvou no tempo de Noé, é o mesmo que salva hoje pela água, que salva o quê? Não para lavar o corpo, lavar a sujeira do corpo, mas para renovar a nossa consciência, uma consciência renovada, seja que eu e você reconheça o pecado diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante da lei de Deus, e a gente se arrependa daquilo que é errado, se batizamos nas águas para remissão de pecado, o que Jesus fala lá em João 3 para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Então por isso que essa escolha de João Batista, nada é por acaso. Esse é o verdadeiro evangelho. Então quando a gente aprendemos Maria, mãe de Jesus, não é simplesmente uma imagem que a gente pega um boneco que o homem fez, que o homem colocou ali para dizer, ó, é Maria de Nazaré, é Maria Aparecida. E eu quero fazer um vídeo explicando um pouquinho da onde que veio essa história de Maria Aparecida. É muito interessante. Não vai tirar nenhuma credibilidade de Maria, mãe de Jesus. Muito pelo contrário. Eu acabei de trazer um ensinamento quem era e quem é a mãe de Jesus. É uma serva de Deus, que cumpriu a sua missão aqui na terra como serva de Deus, como uma mulher prudente, como uma mulher santa, que é exemplo para todas as mulheres.
de servir ao Senhor com amor, com alegria e na simplicidade, que não precisa achar que é melhor do que os outros. Maria era uma mulher simples, veio de uma cidadezinha simples e humilde, mas foi a mulher mais bem-aventurada dessa terra, que foi a mãe de Jesus. É simples assim a gente entender o Evangelho. E eu queria mostrar para você, e depois eu peço que você procure no YouTube um ex-padre, um homem conhecedor da história de Maria Aparecida. O porquê o nome Maria Aparecida. E que a gente acreditou em gerações e gerações, porque foi falado dentro de uma igreja, dentro de uma religião, que aquela ali era a mãe de Jesus, qual a gente deveria ter reverência, se prostrar, se possível, e clamar ela para que ela interceda por nós. E muitos hoje acreditam nisso. Por quê? Isso vem de uma tradição, passou de geração para geração, de pai para filhos, para netos, e assim veio. E por não conhecer a história de Maria, quem realmente é Maria e qual foi a missão de Maria, às vezes a gente acaba acreditando naquilo que é ensinado. Mas eu gostaria de fazer nesse próximo vídeo, para a honra e glória do Senhor, para que você entenda o porquê Maria Aparecida. O porquê muitos pegam uma imagem e acreditam que aquela imagem é a mãe de Jesus. Ou se refere-se à mãe de Jesus. E eu quero dizer para você que Deus quer falar com você, que nós venhamos sim ter um grande respeito pela mãe de Jesus, porque ela é uma mulher entre as mulheres, a mais bem-aventurada, a mulher que teve a missão mais importante nessa terra, e que todas as gerações têm que ter respeito, e ter respeito por ela, e agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de Maria. É isso que nós temos que entender, porque ela é a mãe de Jesus, ela que gerou o Filho de Deus. Então cada um de nós temos que ter respeito, não falar besteira, como muitos falam, julgam sem conhecimento nenhum quem é a mãe de Jesus. Mas também a mãe de Jesus não é qualquer uma imagem que a gente vê aí, que uma religião falou, ou que as religiões falam, que se você for ver nos centros de Umbanda, de Candomblé, de Espiritismo, Catolicismo e em outras religiões, tem a imagem de Maria de Nazaré no Brasil. Perdão, de Maria Aparecida. Em alguns lugares o nome muda. E Ogum, de não sei o que, é outros nomes, mas se refere, eles dizem que ali é a mãe de Jesus, Maria Aparecida, mas não é. Como a gente entender a história de Maria Aparecida? Lembrando, vamos olhar para a Bíblia. Maria de Nazaré, Maria da Galileia, a mãe de Jesus, a mulher bem-aventurada, uma mulher que se cuidou, que gerou o Filho de Deus, que ela foi uma mulher prudente até ela partir dessa terra, sendo santa, perseverou, sendo santo. A palavra santo é o quê? Separado do pecado, separado do mundo. Não é só Maria que era santa, todos nós temos que ser santos, separado do pecado e separado do mundo. Como nós fazemos isso? Por meio de Jesus, olhando para Jesus, se batizando, se arrependendo dos nossos pecados, remissão de pecados, ser batizado nas águas com entendimento, arrepender dos pecados, daquilo que a gente fez de errado. Somos lavados a nossa mente, renovado a nossa mente, não é para molhar o corpo, nós temos que fazer como Jesus fez, ser submergido na água por completo, se arrepender de verdade, seguir Jesus através da palavra. Vem o Espírito Santo, que é para nos conduzir, para nos guiar, conforme a Bíblia diz, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Paulo diz, andar em Espírito, Espírito Santo, Gálatas 5,16, e vocês não vão viver em pecado. Então, ou seja, é uma regeneração. Não é ser mudado, é ser é ser regenerado, ser mudado de dentro para fora. Amém? Me desculpe aí, eu tenho engasgado aqui, é porque essa palavra é um pouquinho pesada. Deus seja louvado. Eu quero trazer esse outro pequeno vídeo para você entender. E faça uma análise.
Faça uma análise se não tem razão. Realmente, se esse padre que falou, ele não é um homem falso. Ele fala uma verdade que muitos tinham medo de falar, porque tinha medo da sua vida, de ser morto. Mas ele fala com segurança. Mas por quê? Porque ele vem, ele desvenda um mistério qual muitos católicos, muitas pessoas de outras religiões não tinham entendimento. Eu mesmo não tinha entendimento de explicar de uma forma correta. Mas quando vem esse entendimento junta com as escrituras, com a revelação das escrituras, faz todo sentido. A gente fala, realmente tem tudo a ver. Realmente faz sentido que esse padre, ou ex-padre, né? Que ele ali com certeza foi expulso da Igreja Católica. Porque ele desvendou uma verdade. E muitos padres sabem da verdade, só que não tem medo de falar para não sofrer represária. Não tem coragem de falar para o povo porque vem de uma geração, muitas gerações atrás. Se a gente for ver, a Igreja Católica foi a primeira religião implantada no Brasil. Pode ver que toda cidade tem uma igrejinha lá no meio. E veio de geração de tradições. O pai vai ensinando para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Ó, tem que batizar as criancinhas. Para não ser pagão, não. O batismo da Bíblia é depois de que tem o entendimento, 12 anos para frente. E outra tem que ser ensinado o que é o batismo. Para você ter uma consciência. Porque não adianta você ser batizado sem saber o que é pecado. Uma criança não tem pecado. Como eu vou batizar uma criança que ela não sabe nem o que é pecado? Não faz sentido. E João Batista, ele não batiza nenhuma criança. Não batiza na Bíblia. Nem nenhuma Bíblia se encontra, nem na Bíblia católica, nem nenhuma Bíblia tem ensinamento de se batizar uma criança. Só após ela ter um entendimento, ela ter uma consciência do que é certo e do que é errado. Aí é ensinada, é exposto a lei de Deus, o que é pecado. Aí ela vai reconhecer e aí mostra para ela que ela tem que se arrepender e ser batizada para remissão de pecados. E todos, pode ser o homem mais velho do mundo, pode ter 200 anos, se ele não foi batizado, tem que trazer um ensinamento para ele reconhecer os pecados, se arrepender e ser batizado para remissão de pecado. Aquele que nascer da água e do Espírito verá o reino de Deus e entrará no reino de Deus. É regras que o próprio Jesus ensinou. João Batista disse, não, o Senhor não precisa, Mateus 3:15. João Batista se pôs diante de Jesus e falou, não, o Senhor não carece. Jesus falou, deixe que seja assim, para que se cumpra toda a vontade de Deus, toda a justiça de Deus. Então o batismo é a vontade de Deus, para que todos nós se arrependam, com a consciência renovada, e o novo homem, a nova mulher, o novo jovem caminhar. Agora o próximo vídeo vai falar um pouquinho de Maria Aparecida. Continue em nome de Jesus.